achar que a sua causa dele também. Como é que é o nome dele? Damião. Então, Damião, também seja bem-vindo aí. Vamos começar. Ah, sim, depois já ia guardar. Eles vão boa noite. Eu tomar mais que não consigo boa noite, viu? Você não imagina a alegria imensa de estar aqui. É uma pena que aonde eu moro é bem distante para chegar até aqui, então dificulta um pouco. E nós temos outros compromissos, mas a saudade faz com que tão puro e a gente consiga chegar até aqui. Depois dessa página linda que a nossa irmã nos trouxe, nos esclarecendo, permitindo que o nosso pensamento esteja bem sadio, nós possamos então fazer dessa noite uma noite de despertar. Lembrando quantas coisas nós estamos guardando para usar quando? Na próxima encarnação, talvez não venhamos nascer no mesmo lugar, junto com aqueles que estamos hoje, porque por não ter cumprido a lição, vamos mudar de sala. E esta sala é o nosso lar, aqueles com os quais nós convivemos. Então achei por bem a gente dizer assim, somos herdeiros de nossos pensamentos. Olha a responsabilidade. Somos herdeiros de nossos pensamentos. Veja isso. A verdade é que somos sementes do ontem, procurando canteiros do agora. Nós somos sementes do ontem, procurando canteiros do agora. E estamos mostrando a reencarnação. Quantas encarnações já tivemos e deixamos aquela oportunidade passar? Tivemos os mesmos sentimentos. E estamos aqui para burilar esse sentimento, porque na encarnação passada não burilamos os nossos sentimentos. Tivemos o mesmo conhecimento e não utilizamos o conhecimento que nos foi passado naquela época. A verdade é que somos alunos relapsos. Frequentamos o colégio, esperando a merenda. Acabou a aula, está ótimo, guardamos todo o material que aprendemos. E a encarnação é isso. Nós queremos a merenda, a alegria, a festa, mas não queremos participar do aprendizado. O aprendizado é a aula que não é ministrada pelos professores. Por isso Jesus disse, todos vós sois mestres e alunos. Aquele que está ao nosso lado nos leciona. Aquele que nos leciona a dor é para testar a nossa capacidade, onde nós já podemos passar por ela sem permitir que ela venha tirar o equilíbrio. Aqueles que nos fazem felizes estão nos convidando a distribuir o que nós temos e que estamos permitindo ficar guardada na gaveta do tempo sem utilizar. À medida que ensinamos, vamos facultando aqueles que estão ao nosso redor nos fazer mais felizes. Porque à medida da corrigenda deles, vai nos distanciando de sentimentos negativos que possuímos, que vêm à tona diante das atitudes deles. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Veja como nós somos invigilantes. A invigilância é o caminho onde a espiritualidade, se todos nós aqui somos espíritos, e acreditamos que os espíritos estão ao nosso redor, nós temos que ver isso. A invigilância é o caminho onde a espiritualidade tem mais acesso às nossas imperfeições, atiçando a busca pelo se quer idealizar. Olha que são as nossas imperfeições que abrem caminho para que a espiritualidade não é inferior, não vou dizer inferior, paralela ao nosso conhecimento e às nossas atitudes, vem acionar os nossos sentimentos que estão compatíveis com o dele. Você não procura um alimento que você não come numa casa que você vai. Então a espiritualidade nos procura porque nós vamos dar a ela condição daqueles sentimentos que ele quer. Mas Jesus já dizia isso, vigiar, selecionar os nossos pensamentos por selecionarmos alimentos para a matéria. E aí nós vamos começar a notar que somos nós que grande parte das vezes buscamos essas companhias pela nossa invigilância. Por isso que já disse, a invigilância cria caminho para a espiritualidade. Jesus disse, digas com quem andas e direi quem tu és. Em qual porta você bateu? Quando ele disse, bate, a porta se abrirá, ele disse, bate, a porta. Qual porta nós estamos batendo? Quais são as companhias que nós procuramos no nosso dia a dia? O que nós procuramos no nosso dia a dia para dialogar? São os mesmos que nós procuramos na nossa mente para dialogar. São essas companhias. E nós vamos criando afinidade. Interessante isso. Veja, quando nós temos um pensamento, nós buscamos aquele pensamento, um espaço enorme, ocupando a nossa mente, criando afinidade. Do mesmo modo que nós estamos acompanhados nesse instante
pelo telefone celular, que basta o último número só, que é diferente dos outros todos, basta ser acessado o número que nos ataca, que nos descobre, a espiritualidade nos procura nesse ponto. Você vê que uma semente regada germina e pode criar árvore que dá fruto ou que dá espinhos. Então nós temos que saber dicas com quem anda. Esse pensamento chegou, veio da onde? Qual o caminho que eu criei hoje, ou criei ontem, e que agora estou permitindo abrir a cancela da invigilância para que ele possa ter acesso. Aí, como nós adoramos uma desculpa, dizemos assim, a espiritualidade me procura com cada coisa. Não. É você que distribui o convite para quem quer que vai à sua festa. Essa é a grande verdade. É você que distribui o convite. Se você não quer, você não convida. É muito comum você falar, vou convidar o meu vizinho, porque é o meu vizinho, você nem gosta dele. Então, nós fazemos isso. Nós convidamos a espiritualidade, que é a nossa vizinha. Ah, vou pensar um pensamento bobo, né? Pequenininho. E esse pensamento pequenininho é o grão de mostarda. E vai crescer e vai germinar. Olha esse exemplo. O início de uma árvore está na semente regada, que vai criando raízes, germinando outras raízes e se fixando no solo. Então, se o início da semente, da árvore está na semente, o início do que nós estamos criando começa em um pensamento mínimo da vigilância, do que nós observamos, das notícias que nos chegam, dos diálogos que temos, do silêncio onde nós guardamos uma série de segredos, mas que viramos essas páginas e permitimos então que a espiritualidade, que sabe o que nós pensamos, não só porque ela vê as nossas atitudes, mas pela convivência que nós temos com essa espiritualidade mental, vai fazendo o quê? Vai criando raízes. Por isso que a gente diz assim, não consigo tirar esse pensamento da minha cabeça. Está deixando criar raízes. E ele cria raízes e se fixa. E aí esse processo de começar a podar é longo, é perseverante. Onde você tem que ter a vigilância e a segurança de não permitir que ele comece a ocupar esse espaço. Mas a ciência nos diz que dois corpos que ocupam o mesmo lugar no espaço, dois espíritos não podem ocupar o mesmo lugar em você. Então, quando esse pensamento chegar, aprenda a dialogar com ele. Mas a menor maneira de dialogar é o que eu escrevi há pouco, é isso aqui. Não criar caminhos para que ele possa prosseguir. E nós criamos caminho. Pela vigilância, pelo medo tão comum. Quem mais tem medo de morrer, eu descobri, são espíritas. Ninguém tem tanto medo de morrer como espírita. Sabe por quê? Porque ele acredita em um tal de umbral. O medo dele é ir para o tal de umbral. Ele vai, pode ter certeza. Já tem uma pessoalzinho tudo esperando. Animador, né? Animador. Agora vai. Agora vou dar o resultado. Se não quer ir, aí agora vem corrigir, né? Primeiro dá o tapa. Se não corrigir, se não quer ir, faça o quê? Não compra passagem para lá, ué. Se você não quer ir, não compra passagem para lá. E qual é a passagem? É você que traça o seu caminho. Começa a perder esses elos e tem uma coisa interessante. À medida que você vai burilando o seu pensamento, você vai burilando todos os espíritos que estão à tua volta. Está provado dentro de casa. Uma casa que o pai xinga, todos os filhos xingam. À medida que ele para de usar aquelas palavras, todos os filhos que estão dentro de casa se tornam vigilantes, porque papai parou de xingar. À medida que nós começamos a mudar os nossos pensamentos negativos, as nossas atitudes, a espiritualidade que está nos assistindo começa a se distanciar de todos nós. É a grande verdade. Mas como nós gostamos de botar culpa em alguém, diz assim, os espíritos não me largam. Não. Larga pela afinidade que você tem com esses espíritos. Então, cuidado. Pensamentos fazem convites, criam propostas. Pensamentos fazem convite e criam propostas. Como o nosso pensamento nos traz para a felicidade, para a dificuldade, para a saúde ou para a dor. Então, foi o que Jesus disse. Separa joio do trigo. Olha a coisa mais simples. Jesus nos deu a receita mais simples. Água com açúcar. Separa joio do trigo. Escolhe. Para alimento material, nós sabemos escolher. Fala até que o tempero da vizinha está ruim. Agora, para pensamento sadio, para palavras que nos traz, não. Vamos começar a mudar o nosso modo de pensar, porque amanhã nós seremos esse pensamento. Vamos dar a forma ao nosso corpo espiritual de acordo com o que pensamos agora, que é feito de acordo com as atitudes que praticamos e criticamos aqueles com os quais convivemos. Lembra? Pensamentos criam raízes e se fixam em nossa mente como verdadeiras orquídeas. Fica, você custa tirar.
Nós temos mania de fazer com o pensamento, eu dou sempre esse exemplo. Igual que nós fazemos com o chiclete. Guardamos aquele pensamento igual o chiclete, chupamos, chupamos, chupamos. Aí chega alguém para mudar o assunto, você tira o chiclete e guarda na coisa assim. Quando a pessoa foi embora, você pega o chiclete e bota na boca. O nosso pensamento é muito coisa assim, ah, que bom que você fez, rapaz. Me tirou aquele pensamento, ele bateu a porta, você vai, mulher chata, deixa eu pensar o que eu quero. E aí, para. É a hora de você dizer, foi o quê? Essa pessoa que te procurou é o trabalhador da última hora. E veio bater na sua porta para te acordar. É a grande verdade. Você imagina se ela te criticar o que você estava pensando. Então, essa é a hora de você agradecer aquele momento que foi para te despertar. Tirar esse pensamento de dentro de você. O seu pensamento, olha que coisa triste, ativa seus sentimentos. O seu pensamento ativa seus sentimentos. Ela falou isso, eu tenho certeza que foi mentira. Não é isso. Nesse sintoma que eu senti, eu lembro, a pessoa pode falar, morreu com isso. Ah, seu pensamento ativa seus sentimentos e você permite, então, desencadear em você uma série de preocupações que nem existem. Essa é a grande realidade. Está provado que hoje nós estamos muito mais doentes da mente do que do corpo. É a grande verdade. Precisamos, então, começar a cuidar da nossa mente e só tem uma coisa, você é o médico da sua mente. É você. O outro pode te dar remédio para você dormir e esquecer aquele momento. Mas você é o dono. Você imaginou se nós não fôssemos donos do nosso pensamento? É onde você tem o livre-arbítrio para resolver. Então o seu pensamento ativa seus sentimentos e vai buscando interesses neles que viram proposta. E daí caminha para a ação. Os resultados das reações podem frear o pensamento ou criar estradas para seguir e criarem novas oportunidades. Veja que o resultado das nossas ações pode frear o nosso pensamento negativo. Não vou permitir que esse pensamento acione os meus sentimentos negativos. Podemos frear. Mas como nós fazemos com o nosso pensamento, igual criança arteira, deixamos o conhecimento de lado e brincamos com esse pensamento. Não dê asas a essas imaginações, que depois fica difícil você voltar para o estágio que você está. Veja que nós arquivamos na nossa mente, porque são isso que nós usamos no dia a dia. Veja quando nós estamos bem enfraquecidos com o pensamento, que visitamos alguém, quando voltamos dizendo assim, eu acho que eu estou com isso também. Já trazemos um sintoma que não existe. Olha que coisa interessante. E, no entanto, do lado positivo, quando você tem uma ideia boa, você diz, isso eu não tenho condição de fazer. Eu tenho condição de me adoecer, mas não tenho condição de me curar. Olha em vigilância. Foi Jesus disse, vigia. Precisamos nos vigiar nesse instante. Nem para isso, precisamos nos ausentar das tarefas do dia a dia, dos prazeres que a vida nos traz. Precisamos estar de olhos abertos nas coisas que estão acontecendo. Mas para isso, temos que lembrar, do mesmo modo que nós escolhemos nossos amigos encarnados, nós escolhemos nossos amigos desencarnados. O Espírito da União diz muito isso. Observa suas companhias mentais. O pai não diz o garoto de 13 anos, veja quem você vai sair, hein? Olha as companhias que você está andando, hein? Eu quero ver aonde você está indo, hein? Olha como os pais fazem isso com os filhos vigiando. Então, veja isso, observa suas companhias mentais. São elas momentos arquivados que surgem ou trilhos novos que trazem os novos convites. Veja as nossas companhias mentais, são eles que trazem trilhos novos ou despertam velhos caminhos. Para que nós possamos então descobrir qual é a nossa posição naquela proposta que nos foi feita. Para que nós possamos então nos despertar. Nós somos os grandes responsáveis pela nossa evolução. Você pode ir a um lugar, o médico pode te dar a receita que for. Se você não tomar o medicamento, não fizer por onde, como que o remédio vai fazer efeito? Você pode vir à casa espírita e tomar 10 passos por dia. Pode vir à casa espírita e ler todos os livros que tem. Se você não colocar o conhecimento em prática, em atitude, em ações e reações, que é o mais difícil, colocar em reações é difícil, não vai adiantar nada. Você está tirando do medicamento o que o medicamento tem que cura. Você tem um conhecimento que não adianta nada. É você tomar uma fórmula que não tem nada para te curar. Veja que a mente é um canteiro onde pensamentos plantados germinam e os que também estão soterrados podem brotar. A mente é um canteiro.
Quando nós enfiamos uma coisa na cabeça, assim, eu quero porque quero, não tem jeito. Não. Veja o que você quer, para que serve e aonde vai te conduzir. Para e analisa. Tem uma hora que nós precisamos, ou grande parte, aprender a nos analisar. Porque nós não gostamos de ser analisados por outro. Por isso Jesus disse, não julgueis. Se alguém falar com você que isso que você está não é bom, você não quer. Diga a uma mulher que o vestido está feio, arranjou inimigo. Então nós temos que ter cuidado. Desse modo, precisamos então começar a nos julgar, analisar. Esse meu pensamento, essa minha atitude, se fosse feito por outro, qual a visão que eu teria? Como eu iria julgar? Quais são os irmãos que estão acompanhando? Quando Jesus disse, vinde a mim, ele disse, apanha a tua cruz, apanha os teus problemas e caminha na minha direção, passando pelos meus ensinamentos. Ele não pediu assim, traz a minha cruz e põe no meu ombro, não. Até a dele ele pediu o sirineu para descansar. Então a dele, ele nos atende para nos dar um tempo de reflexão. Para e analisa para que você possa seguir. E não tem aquela história, eu vou jogar a cruz no chão. Não é jogar a cruz no chão. Reforma, que a cruz vai diminuindo o peso. É a grande verdade. Vai jogar a cruz no chão? Não. Vai se reformando, que a cruz vai diminuindo o peso. É o quê? O entendimento vai te proporcionando, é igual remédio, que o medicamento começou a fazer efeito. Essa é a grande verdade. Quantas virtudes nós descobrimos naqueles que nos ferem? Quantas virtudes? Naqueles que não pareciam nada. Quantas utilidades ele tem? Então, o sofrimento ainda é um grande mecanismo que a espiritualidade tem para nos despertar onde quer que nós estejamos. Cuidado. Ervas daninhas também nascem de semente. Cuidado. Um pequeno pensamento, uma palavra mal colocada, um gesto, pode permitir ali abrir em você um espaço para que a espiritualidade possa trazer em você momentos difíceis. Criar em você atitudes que você não precisa mais usar no seu dia a dia. A fé do tamanho de um grão de mostarda dá boa colheita, todos nós sabemos isso. Mas, no entanto, outra semente pequena também germina e dá bons frutos. Uma palavra pequena pode fazer maravilha. Uma palavra mal colocada pode trazer grandes problemas. Um pensamento bom pode te colocar em intercâmbio, em distância com aqueles que você está conduzindo seu pensamento e acompanhado por um grupo enorme de irmãos que vão até aquele ponto que você quer. Agora, um pensamento negativo pode te trazer tudo aquilo que você não queria ao seu lado. Problemas de saúde, uma série de pensamentos. Quando você emite um pensamento positivo, um pensamento de amor, um facho de luz segue. Quando você emite um pensamento negativo, você cria em torno de você uma sombra onde os espíritos ociosos, brincalhões, vêm se hospedar. Então temos que saber, por isso Jesus diz, brilhe a vossa luz, para que você possa ser visto, não só pelos bons espíritos, mas por aqueles que você tem condição de tratar. O triste é quando nós temos condição, mas somos ociosos. Aí Jesus nos pergunta, que fizeste do talento que eu te dei? Aí nós vamos responder, talento. Então está muito lento. Temos que começar a utilizar esse nosso conhecimento. Observa o que hospeda em sua mente. Esse artigo que, desfolhado pelas emoções em vigilância, cria ações, reações. Veja o que nós hospedamos em nossa mente. Como nós guardamos isso, né? Como gostamos de guardar fofoca e dizer, fulano está muito bem, mas eu lembro do passado dele. Para. Passado da história do Brasil. Não. Olha, eu lembro. Como ele conseguiu isso, eu tenho certeza. Para. Veja que nós estamos hospedando em nossa mente, porque uma parte ficou em todos nós. Se ele fez alguma coisa, rapidamente nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Nós não somos julgados pelo erro, nós somos julgados pelas vitórias que temos sobre esse erro. A nossa capacidade. Você tem capacidade, todos nós podemos fazer maravilha, então o que você falhou, você tem condição de modificar. Só tem uma coisa, a cada um segundo sua obra, é como o modo como você caminha na vitória e na dificuldade. Porque nós às vezes não queremos que os outros nos mostrem onde precisamos nos corrigir. E aí que nós precisamos ter a devida atenção para lembrar. Esse ponto ele está me mostrando, acorda, ó tu que dormes.
Mas o Espírito também diz uma coisa muito interessante, não é só acorda porque dormes, é acorda o que de bom em tu dormes. Esse acorda o que de bom em tu dormes é o mais difícil. Porque quando alguém te procura para acordar em você uma utilidade que você tem que fazer alguma coisa, você transfere. Procura fulano que faz melhor do que eu. Não. A quantidade que você tem é o ideal. Lembra que o chazinho da vovó curou mais e curava mais do que os antibióticos hoje. Então aquela palavra que ele tem é o momento certo. São os trabalhadores da última hora que vai trazer para você o que você precisa. Todos nós somos capazes. A cada um segundo as suas obras. Então é você que busca os seus resultados. Somos nós que buscamos os nossos resultados. Por que tudo meu dá errado? Nós estamos buscando aquele resultado. Por que é difícil a convivência? Porque nós estamos buscando aquele resultado. A grande verdade é que nós achamos que ainda quando cedemos somos derrotados. Não. Quando cedemos estamos iniciando um novo caminho. Quando cedemos não somos derrotados. Estamos iniciando um novo caminho. Então quando Jesus foi crucificado ele foi derrotado? Não. Ele estava iniciando um novo caminho para mostrar a todos nós que temos condição de iniciar um novo caminho. Nós temos muita facilidade de querer que o outro supere os seus momentos. Nós precisamos aprender a superar os nossos momentos. Esse momento de dificuldade, esse momento de falha, esse momento de corrigenda é o mais difícil. Se nós nos distraímos quando somos vitoriosos, imagina como nós nos distraímos com as falhas que temos. Vamos começar a observar isso no nosso dia a dia. Separar joio do trigo é selecionar pensamentos que vão criar momentos que se transformam em obras. Separar joio do trigo é ver quais os melhores pensamentos que nós podemos ter no nosso dia a dia. O alicerce da casa a protege contra a tempestade. Nós falamos isso? Faz uma casa com bastante alicerce para te proteger contra as tempestades. O conhecimento deve ter o alicerce de pensar na hora da tempestade. O conhecimento deve ter o alicerce de pensar na hora da tempestade. Quando alguém falar alguma coisa, como aquele vento que açoita, aquela famosa casinha que nós conhecemos desde pequeno do lobo soprando a casa, quando começar alguma coisa a soprar o nosso conhecimento, tem o alicerce. Lembra do alicerce que já possui do conhecimento, para que você não possa permitir perder as oportunidades naquele instante. Porque o que seria de todos nós se não fôssemos testados? Não teria utilidade o nosso conhecimento, os nossos bons sentimentos. E eles são testados, você diz assim, fulano só me procura na hora que ele está com a dor. Quando ele está de gripe, sem você. Nós fazemos isso com Jesus, só o procuramos na hora da dor. Então nós precisamos procurar, quando ele disse, vinde a mim, quando nós estamos bons, para fazer o quê? Todos vós podeis fazer maravilha. E quando nós estamos bons, não procuramos os bons espíritos. Nós temos que procurar os bons espíritos quando nós estivermos bons. Por quê? Para ele poder nos trazer tarefa para mostrar as vantagens que nós temos. Quem não tem nenhuma utilidade, qual serviço vai conseguir? Quando nós estivermos ruins, apanhe o conhecimento que ele te deu e empregue em você. Essa é a grande verdade. Veja então por onde andas o teu pensamento. As pernas levam o corpo onde ele quer ir. As mãos abraçam, seguro que você quer possuir. O pensamento se desloca na direção que buscamos emoções, criamos expectativas, idealizamos sonhos. Veja então por onde você quer seguir. Se nós sabemos, quando estamos num caminho, qual a direção que estamos indo, para onde vamos, como é o trânsito, a nossa volta de pensamentos, por que então não buscar o melhor caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, busque os exemplos que eu tive, as dificuldades que eu tive. Se Jesus passasse entre todos nós, sem ter as dificuldades que teve, qual o exemplo que nós teríamos? Com as falhas todas que nós temos. Se ele veio ao planeta Terra, usou o corpo igual ao nosso, e passou por todas as dificuldades, foi para nos lecionar. Mostrando que toda aquela dificuldade que ele teve, nós temos. Teve ingratidão, teve tudo que nós tivemos. Semeou, e onde semeou não colheu, semeou em todos. Então nós temos que lembrar, esse é o nosso exemplo, um exemplo vivo, para que nós possamos seguir este caminho. O pensamento se locomove e ocupa espaço, caminha com esperança, enganos e cria e recria o que o atiçamos.
Veja que o pensamento cria e recria o que nós atiçamos. Como esse pensamento nos dá condição de idealizar o que nós queremos. E nós, às vezes, por não saber idealizar o que queremos, idealizamos fracasso. Por isso que nós somos heróis de nós mesmos e bandidos. Nos fracassamos nesse herói, nesse momento. Cuidado, vontade criam raízes. Qual a vontade que você tem a respeito das coisas boas para você? Quando alguém te fere, qual a vontade que você tem? Aqueles pensamentos que você está pensando, que está interessando, você está mandando fruto, porque a raiz ficou em você. Esse que é o perigo. E ela vai germinar. Na sua invigilância, ela vai germinar com certeza. Obras fixam raízes. Vê o que fala, com quem fala, o que você está falando, o que você está fazendo. Porque uma parte daquilo que você constrói, os alicerces ficam em você. Por que você pode dizer isso? Quando você encontra alguém que te fez bem, você diz assim, foi fulano que iniciou essa obra. Foi fulano que me ensinou isso. Todos nós, quando encontramos os primeiros professores, dizemos, foi ela que pegou na minha mão para me ensinar a escrever. Agora você diz do outro assim, está vendo essa cicatriz que tem aqui? Foi fulano que me empurrou. Olha como nós guardamos tudo isso. Em vigilância, traz frutos, se não formos vigiados. Se você não se vigiar, a invigilância nos traz frutos. E de um momento para outro, nós temos condição de perder o nosso equilíbrio. Isso está provado num exemplo muito simples. Você pode sair de casa e também, quando for meio-dia, se uma contrariedade tivesse, você me estragou o dia. Aquela palavra que fulano falou, mexeu no meu passado. Não é passado, mexeu no seu presente. Porque se fosse passado, tinha passado. Mexeu num passado que você carrega tão presente que veio à tona. É aquele machucado que criou casca, mas não curou. Então nós espíritas precisamos permitir que não tenha casca. Cura é aquela história, te perdoa, mas não quero te ver. Curou as cascas, não colocou a casca. Vamos começar então a modificar essas propostas. Os dias nos trazem proposta. Vá e não volte errar. Os dias se transformam, se modificam, para que nós possamos corrigir hoje o que ontem nós erramos e fracassamos. Inicia. Pois Jesus disse, vinde a mim, apanhe o dia novo e segue com ele na minha direção. Deixe as pegadas do ontem ficarem no ontem. Deixe as palavras do ontem ficarem arquivadas no ontem. Deixe as recordações tristes do ontem ficarem no ontem. Não já foi dito? Um homem novo? Venha hoje. Muda o uniforme da mente, do mesmo modo nós queremos enfeitar o corpo, muda a mente. Vai nessa direção. Veja, os momentos criam possibilidades. É verdade. Jesus disse, todos vós podeis fazer maravilha. Como que os momentos nos criam possibilidade. Quando é uma coisa boa, distribuir. Quando é difícil, a possibilidade de você usar o perdão, exercitar. Hoje a ciência da matéria nos fala tanto, você está se exercitando, você precisa caminhar, você precisa fazer isso, não fala tanto? Então nós precisamos fazer o quê? Exercitar o nosso veículo físico. Nessa hora, podeis fazer maravilha. Nos momentos que a possibilidade nos mostra isso. Nós temos condição. Veja que Deus nos criou tão bem, que tem hora para você ajudar, você não precisa nem falar. Basta fazer silêncio. Olha que coisa difícil. Por quê? Para mostrar que todos podem fazer maravilha. Aquele que fala muito, faz maravilha. Aquele que faz silêncio, faz a mesma maravilha. O problema é como você está utilizando aquilo naquele momento que você está passando por aquela situação. O conhecimento é a ferramenta para trabalhar o nosso eu. O conhecimento é a ferramenta para trabalhar o nosso eu. Porque nós queremos pegar o conhecimento e dizer assim, você precisa mudar isso. Isso é da doutrina espírita. Mas já foi dito isso, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O conhecimento é para trabalhar o nosso eu. É difícil? É. Dar exemplo é ótimo. Executar o exemplo é difícil. Quando o momento chegar, não esqueça de se perguntar, o que buscar? Quando o momento chegar, pergunta para você, o que buscar? A situação vem trazer o quê? É de dor, é de alegria, é de pensamento, é de irritação. Bateu na minha porta, por quê? Se bateu na minha porta, é porque eu dei o endereço. Carta não vai endereço para carta, pode ter certeza. E se você olhar o remetente da carta, vai estar escrito assim, em vigilância. Por isso que ela te procurou. Então, veja o que você está buscando com o seu pensamento para o que você vai alcançar.
Mas não quer dizer que você tem sonhos vai ficar de braços cruzados. Quando você tiver sonhos, busca a realidade. Quando você tiver ilusão, busca a verdade. Está resolvido. Aí você vai começar a dizer, qual o caminho que eu preciso percorrer? Lembra, a mente é um soldado em luta. A mente é um soldado em luta constante. E por incrível que pareça, tem uma porção de quê? De lugares de ficar escondido na nossa mente. Tem uma porção, uma série de trincheiras. Nós estamos na luta, mas estão entrincheirados em uma porção de coisas. Ociosidade, nada acontece comigo, porque eu sou ocioso. Eu perco todas as batalhas. Veja por que lado você está buscando a vitória. E se essa vitória iria lhe trazer a felicidade que você quer. Marco Aurélio, aquele grande Marco Aurélio dizia, o homem é guiado pelo seu pensamento. O homem é guiado pelo seu pensamento. Veja como nós precisamos vigiar os nossos pensamentos para saber em que direção estou caminhando e o que eu vou trazer da onde eu estou caminhando. Qual as marcas que eu vou trazer. Já não foi dito que quem usa éter fica com a mão cheirando a éter? Quem lida com rosas fica com a mão cheirando a rosa? Veja que você está trazendo, como eu disse no princípio, as suas companhias. Sempre que você tiver um diálogo e depois ouvir um diálogo, selecione o que você está ouvindo para o que você vai trazer para conviver depois. Todos nós temos uma mania muito fácil de querer dar uma opinião. Veja qual opinião que você está dando para ver o que vai ficar em você de resposta dessas opiniões que você deu. O homem jamais conseguirá alcançar a sua paz de consciência, a sua tranquilidade de espírito, olha que lindo, se não procurar descobrir ele próprio o que o leva a seus erros. Olha que responsabilidade. O homem jamais conseguirá alcançar a sua paz de consciência, a sua tranquilidade de espírito, se não procurar descobrir ele próprio o que o leva aos seus erros. O que nos leva aos nossos erros? Mas tem um negocinho que chama ego, cada um de um tamanho, que isso nos leva ao erro. Nós não sabemos competir. Nós não sabemos disputar. Então nós precisamos começar a ver o que nos leva a descobrir os nossos próprios erros e ver que esse caminho é que nós precisamos começar a corrigir. Quais as falhas que eu tenho? Quais são prioridades que eu preciso começar a ter? Se nós temos dificuldade no relacionamento com os nossos próprios sentimentos, imagina nos sentimentos dos outros que nos chegam, através de atitudes, ações, uma série de coisas, com essa convivência que nós temos no dia a dia com amigos e familiares. Aí Jesus nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aprendamos a viver a verdade, conhecendo-nos a nós mesmos, com toda certeza, isso nos fará homens melhores. Quando nós começarmos a nos conhecer, podemos ter certeza, vamos nos tornar homens melhores. Quando nós chegamos a esse tempo, nós começamos a ter uma vontadezinha de cochilar, né? Um dia esse cara vai parar de horas, né? Acho que é por isso que o Gils coloca o relógio ali para que ninguém vê. Se ele colocar o relógio, todo mundo vai dizer assim, está quase acabando. Aí, verdade, eu tenho certeza disso. Lá na minha terra, é proibido entrar de relógio, e nem ali não tem relógio na parede. O cara para para que até eu dizer assim, pai, hoje não que fulano. Em compensação, a gente diz assim, ó, vem semana que vem que é André Luiz. Eu falei, você é meu amigo para danar. Eu falei semana passada. Foi, você não estava aqui no... Acho que eu já contei isso aqui, mas vou contar. Tem coisa que é bom contar, opção de vida. Não, porque o pessoal se revolta. Encarnado é desencarnado. Papai Noel, desencarnado, estou morrendo. Papai Noel repete todo ano, e é bom que eu chegar na rua assim, aquele cara que fala aquela mesma história. Quem vai na mente, eu gosto de contar isso. Não, mas conta aí. Lá eu fui convidado para fazer um estudo no lugar, que eu faço palestra, eu faço o cara lá perto da Laranjada. E eu quero dizer que ela... eu tenho uma esposa e uma filha, e quem tem mulher e filha sabe como é difícil sair de casa. É mais fácil arranjar empréstimo no banco, do que você conseguir, você convence o gerente, mas não convence elas duas. É um negócio impressionante. Aí eu falei, gente, eu vou fazer o estudo em tal lugar, eu vou chegar atrasado. Aí diz a filha, papai vai ser apressado assim? A filha pergunta, mãe, muito mais que você pensa. Aí humilha você e diz assim, agora que ele está velho, ele está mais calmo. Ficou mais calmo. Olha só. Ela pior, ainda é
gente, eu vou perder a hora, eu vou chegar atrasado. Que vai ser muito afobado, né? Aí, ó, então fazer o seguinte, aí eles entram no banheiro e abrem a porta para te dizer que já estão saindo e fica em frente ao espelho. Você acha que esse povo é tudo bom? E as pessoas vão perguntar coisas que ela usa todo dia, mas na hora de sair, que é outra cor. É um negócio impressionante. Já usa aquilo todo dia, gente. Não vai, negócio de escova de dente, essa aqui que eu uso. Não, mas esse patrão fica bom, o que você acha? Ah, Jesus, ó, estou esperando vocês no carro. Entrei no carro, já sentei atrás, daqui a pouco é minha. Nossa senhora, mas papai não quer ver sempre. Papai chegou atrasado no casamento? Não, não chegou atrasado. E foi o carro. Nós chegamos num lugar pequenininho, parou o carro assim, eu andei para o quintal, corri uma casinha. Quando eu cheguei, a senhora estava dizendo assim, vamos fazer uma prece, fizemos uma prece, nós vamos embora porque alguma coisa aconteceu, que André Luiz não vem. Eu falei, não, peraí. Estou chegando. Aí peguei o papel assim, entrei e comecei a falar. Uma casa pequena tem uma coisa interessante. Eles querem agradar quem vai fazer, chama todo mundo da rua, pode ser qualquer religião, porque se tiver pouca gente, a casa não é boa. Médico que não tem cliente, não é bom mesmo. Aí tem umas 9 pessoas, e na frente tinha uma casa, 9 pessoas, mas já bota pouco banco para dizer que está cheio. Aí na frente tinha uma senhora e um garotinho de uns 9 anos, aí eu comecei a falar, e o garotinho, eu vi que eles eram convidados. O bichinho fazia assim para cochilar, mas ele dava uma cotovelada dele, eu olhava assim, dorme não. Ah, Jesus, que já tinha umas 10 vezes, está me incomodando. Aí fui fazendo o estudo, em determinado momento, quando eu fui virar a página, eu lembrei que eu peguei afobado, que o meu bicho afobado, mulher falando, peguei um bloco de chamequinho, umas 50 folhas, levei, eu tomei aquele susto e fiquei procurando a página. O garotinho olhou para a mãe e disse, mãe, ela falou o quê? Se esse homem lê isso tudo, eu tudo. Eu procurando, eu tusco o livro também do fica quietinho, o Titi está no finalzinho da história. Então, se alguém quiser dormir, só falta uma página. Pode ficar tranquilo. Casa espírita tem que ser bem alegre. Vocês já imaginaram Jesus mal-humorado com 2.000 pessoas ouvindo? Nossa! Vamos falar uma coisa séria. Jesus falando e a mãe falando um minuto. Para de correr na praia. Isso é um negócio interessante. Uma perguntou, você viu meu filho para que lado foi? Vamos falar a verdade, não é? O outro puxando um camelo lá, o camelo gritando. Nossa, o camelo está brigando com o meu. A boa vontade que ele teve de nos ensinar e nós não aprendemos nada. Sabe por quê? Nós éramos as crianças correndo e tomando conta de camelo. Descobri. Se não fosse bom, se não fosse. É possível. Ah, os camelos. Não, os camelos não queriam isso, não. Precisamos aprender a ouvir o que o Mestre Jesus nos disse. Vigiai, observa sem pensar as imagens que ele cria e como cria. Olha as imagens que o nosso pensamento cria e como cria. Quando alguém é bom, diz, nossa senhora, o fulano é bom demais, você compara ele ao mar. Quando não presta, ele diz, nossa, nunca vi, eu não conheço ninguém tão ruim quanto ele, nem minha sogra. Aí, como nós cria e recria, como nós atiçamos as nossas recordações, como nós atiçamos as nossas recordações, as boas, nós nem lembramos. Nós atiçamos aquelas difíceis. Lembramos do colégio, do próprio professor, aquele bonzinho que nos deu nota, não eu pago para isso. Dos alunos, só aqueles que nos deram o tom. Não lembramos dos bons. Então nós temos que começar a lembrar das boas sementes que temos, para que elas possam germinar dentro de todos nós, e nós temos vontade de replantá-las. Essa é a grande verdade. As pessoas nos ensinam para que nós possamos replantar. Jesus não diz, o homem saiu a semear, pegou as boas sementes e saiu a semear. Aí você fala, mas já falei tantas vezes, ele não ouviu. Veja onde caiu a semente. Qual é a beira do caminho? Qual é a beira do caminho dele? Muda. Põe ela do outro lado, no mesmo caminho. Quantos vasos nossos de planta estão num lado que não consegue crescer? Você muda de posição na varanda e ele cresce. Então, se nós às vezes mudarmos as nossas visões, o modo de plantar e replantar, quem sabe que não vai frutificar aquilo que nós estamos fazendo nos nossos semelhantes. Somos herdeiros de nós mesmos. O pior é isso. Todo mundo quer uma herança, já notaram isso? Todo mundo gostaria de ter um primo rico para morrer, um parente para deixar uma herança. Todo mundo adora isso. Somos herdeiros de nós mesmos. Olha que coisa triste. Cultivadores de sementes já pensadas, regadas por tendências que se ocultam,
feito ervas daninhas em canteiros que se criam ou recriam. É aquela história. Por que isso acontece comigo? Veja quando você plantou essa semente. Vão lembrar de que tem semente que precisa de um tempo grande para germinar. Como existem árvores frutíferas que precisam de um tempo enorme para começar a dar frutos. Jabuticaba. Isso. Jabuticaba, jaca. Então você vê que coisa interessante, como nós temos que ter cuidado. Você planta uma semente e demora uma eternidade. Para ela germinar, ela precisa primeiro perder a casca. É o nosso caso. Que é o envoltório. Até a gente perder essa casca, que a gente diz assim, eu sou espírito. Mentira. A casca não deixa sair o espírito, não está preso lá dentro. Então, nós temos que lembrar quais as sementes que nós estamos guardando dentro de todos nós e quais os canteiros que elas precisam ser regadas. Aí aparece a dor e a gente diz assim, essa dor foi para acordar em você, essas sementes que estão dentro de você, e muita, aí você vai dizer assim, ninguém me visita. É isso mesmo. Você foi regar a semente do outro? Não foi. São os outros que vêm e que regam essas nossas sementes. Ah, mas ele traz muita dificuldade para que eu possa proteger a minha semente, como uso inseticida para proteger contra a praga. E nós esquecemos isso. A vida é muito simples. Os exemplos estão ao nosso lado, constantemente nós esquecemos. A nossa vontade estimula um poder mágico que modifica o medo em coragem. Olha que coisa interessante. A nossa vontade, estimulada por um poder mágico que modifica o medo em coragem, o impossível em incapaz, e ela, a vontade, é tão forte que é capaz de, com a fé, remover montanhas. Como nós esquecemos de atiçar a nossa vontade para as coisas boas. No entanto, quando é para coisa que não precisa, a gente diz assim, nada segura a minha vontade. Então você não sabe utilizar, mudar a posição dessa vontade que você quer, lutar pelas coisas que são benefícios para o seu espírito e que vão ser eternas, que você vai usar no mundo espiritual em todas as suas vidas. Então veja qual é a direção que você quer caminhar com a sua vontade. O que ela busca nesse percurso que traça e o que pode acontecer. Quando alguma coisa nos chegar que nós queremos, vamos analisar qual o percurso que nós temos de fazer. Vamos lembrar que os vitoriosos andaram em caminhos difíceis. Essa é a grande verdade. Os vitoriosos andaram por caminhos difíceis. Então, que eles sirvam de exemplo. Que nós não venhamos só olhar o louro na cabeça dele. Vamos olhar o percurso que ele fez. Quando Jesus disse, vinde a mim, como ele disse, venha pelas minhas pegadas. Venha, ele disse, venha, não vem voando não, venha pelas minhas pegadas. E já imaginaram as pegadas de Jesus? Andou na areia linda. E aquela que ele andou, desde que pagou a cruz até chegar a ser crucificado. Quantas pegadas? Venha, mas pelas minhas pegadas. Eu sou o caminho. Mostrou que para chegar à vitória, temos os caminhos difíceis e os caminhos alegres. O querer deve ser domado para não ultrapassar a verdade criando ilusões. O querer, nós precisamos domar o nosso querer para dizer, a verdade não dá o que a ilusão promete. Eu quero, mas eu tenho que analisar porque eu quero, como eu vou conseguir. Lembra de que nada acontece de salto. Nada acontece de salto. Tudo tem um percurso lento para que pode ir amadurecendo aquilo que você busca. No livro Poder Magnífico de Pensamento, Martins Peralta nos diz isso. Olha que perigo. Se a alma está no lugar onde projetamos o pensamento, se a alma está no lugar onde projetamos o pensamento, por maior que seja a distância percorrida ou a percorrer, evidentemente devemos sempre pensar bem. Antes de pensar, pensa bem. Se a alma está no lugar onde projetamos o nosso pensamento? Vamos encontrar outras almas. Onde projetamos, nós encontramos outras almas. Por maior que seja a distância que o seu pensamento vai percorrer. Não existe distância. Ou percorrido ou a percorrer. Evidentemente, então, devemos sempre pensar bem. Está provado que o pessimista é um doente. E o otimista tem que saber também frear um pouco a velocidade do que busca, como diz na gíria, para não bater com o peito na parede. Tem que ter esse percurso para saber aonde ele está caminhando. E Kardec nos mostra uma coisa interessante. Todos nós estamos ligados e nos influenciamos uns aos outros por vibrações mentais
que geram atos concretos. Como nós temos condição de, através do pensamento, auxiliar, receber informações, agredir, ser agredido e vigiar. Quando Jesus mandou vigiar, e vigiar o pensamento, que aqui é o quê? É a forja onde nós criamos as atitudes. Aqui que nós começamos a manipular o que nós vamos dar forma. Então, por isso que ele diz, jamais me deixarei só. Onde estiveres reunido em meu nome, você, o seu pensamento, o seu conhecimento, se não tiver alguém. Se tiver alguém em sintonia, melhor ainda. Então veja quais são as nossas companhias e o que nós estamos criando. Kardec fala então na telegrafia do pensamento, redes unidas a se comunicarem. É muito comum, quando nós estamos num lugar, ouvimos alguma coisa dizendo assim, está pensando isso. Você está naquela mesma sintonia. Ou eu já ouvi isso. Quando nós dizemos eu já ouvi isso, está mostrando que nós temos um arquivo em todos nós. Eu já ouvi isso. Eu sei fazer isso. Então está mostrando que à medida que nós vamos nos descobrindo, nós vamos fazendo o quê? Burilando o nosso eu. Vamos aperfeiçoando o nosso eu a cada vez mais. Então veja essa página. Somos seres eternos. E como pedras a rolar pela vida, vamos burilando nossas arestas, aprimorando nossa forma de agir, corrigindo detalhes na forma de entender, adquirindo capacidades à medida que vamos colocando em prática o conhecimento já nos lecionou. Assim, o diamante vida, amoitado na famoso túnel do tempo, ressurge das quedas que o lecionaram para a luz da sobrevivência. Avaliar as cicatrizes, olha que coisa linda, para corrigir novas propostas de tempo. Avaliar as cicatrizes para corrigir novas propostas de tomos. As propostas nos chegam, precisamos avaliar. O que separa o joio do trigo é a colheita de cada um. Todos dois são sementes. Lembra, sempre desse aviso. Podeis se agasalhar do conforto, mas não se esqueça do conhecimento, para amenizar o frio da alma. Não adianta você estar todo agasalhado se sente frio na alma. Se o pensamento não fosse a nossa ferramenta de trabalho, Deus não nos teria dado a inteligência. Se o pensamento não fosse a nossa ferramenta de trabalho, Deus não teria nos dado o pensamento como ferramenta de trabalho. Sempre que nós chegamos a esse final, eu tenho uma poesia para falar e agradecer o silêncio, a boa vontade de vocês, o modo como vocês me acolheram. E essa poesia eu quero oferecer às mães. Domingo é dia das mães. Que seríamos de todos nós, eu lembro que eu falei isso aqui ano passado, que seríamos, ele só me convida sempre. E as mães são hoje. E as mães são hoje. Coitadas das mães. Ano que vem eu convido outra vez. Que seríamos de nós, né? Se não fossem das mães, né? Nós homens temos que reconhecer isso. Agora vamos imaginar que seríamos delas se não fôssemos nós, né? Então, essa parceria que não tem jeito. Poesia eu não gosto de declamar em microfone, porque lá na minha terra é tão pequenininho, se eu falar no microfone, a cidade pensa que camelô vendendo coisa. Então, essa poesia para você, as mães, agradecer esse carinho, essa atenção, uma poesia que se chama Tudo. Tudo é igual. Apenas se difere é o modo de ver, ouvir, sentir e calar. A dor é dor em qualquer canto. O imprevisível é um espanto e a vida é uma incerteza sempre igual. Rouba a tristeza o momento, embaralha os pensamentos, mas cada um pensa o que quer. É tão bom assim. Os olhares se conferem, se encontram, se perdem. Rebenta no peito um grito de prece. Roendo a ilusão, eu vou levando a espera de um dia nem chegar, mas quem sabe? O medo me aperta, me desperta, mas foge quando eu esqueci a poesia. Que beleza! Não é essa que eu tinha que falar. Você psicografou muito em né? Já esqueceu? Ah, então fala ela, que é linda. Se eu esqueci, a culpa é dele. Psicografada, se coisa boa de 66 anos, temos que respeitar. Se eu fosse os jovens, ela é maluco. A compensação dele diz, caduco. Só trocar no finalzinho. Bela tarde,
despenca no horizonte. E na fonte, frente à lua, a flor bela, distraída e nua, tomando banho no sereno que chega. Vou colocar os meus sonhos na poeira, para que as borboletas arteiras os leve em suas asas coloridas. Nem passos, nem braços, me segue no destino. Levo minha alma menina no segredo de meus olhos, meus ouvidos, meu silêncio. No intervalo da saudade, eu desenho seu nome na terra. E meus dedos moleques o apertam no chão. Chove você aqui dentro. E eu broto novo a cada instante que viaja em sua busca. A lua já é adulta. E eu declamo para ela o que você não teve tempo de ouvir. Eu e a noite esperamos no sol amanhecer. Que bela tarde. Viu? Não estou velho, não lembrei. Cecília Meirelles.